Obrigado, irmão Man. Vejo que trouxe seu irmão. O Senhor o abençoe. Tudo é possível. Somente crer. Oremos. Ó Deus, o que nosso coração deseja esta noite, sinceramente, é somente crer. Enquanto nos reunimos aqui, esse entardecer no tabernáculo, o sol indo para o oeste, rogamos, querido Deus, que nos faças compreender quão perto está de se pôr também o sol do tempo. Está acabando. O dia se faz tardio. Lembramos certa vez, quando o dia já estava tarde, 2 viajantes te convidaram para que viesses e ficasses com eles. Então te deste a conhecer a eles, pela explicação da tua palavra, permitindo que vissem que Cristo deve sofrer tudo primeiro. Então rogamos, Deus, ao se fazer tardio o dia, que venhas até nossas casas e vivas conosco e nos explique tua palavra, Senhor, que nós de bom grado a recebamos como um tesouro, como tesouro da tua parte, como um dom em nosso coração. Faz que nunca excedamos, que possamos sempre reverenciá-la de todo o coração. Agradecemos pelo que fizeste por aqueles que estão no hospital esta manhã, o que fizeste pelo filhinho do irmão Cap, deitado, estava quase morrendo. E aqui está ele na audiência esta noite. Como te agradecemos, Pai, por todas estas coisas. Permite, Senhor, que saibamos como te louvar. Está além do nosso entendimento saber como. Mas, Senhor, recebe nosso coração como um sinal de ação de graças de que te amamos e queremos fazer o que é certo. Mostra-nos o que fazer. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite a esta grande igreja e cheia esta noite. Os que estão na ligação telefônica esta noite, eu não pude ligar para minha esposa, então telefonarei após o culto. E tenho uma nota aqui que hoje de manhã o irmão Jackson, o pai dele, estava em terrível condição e melhorou tanto que amanhã voltará para casa. Então, o filhinho do irmão Caps, que me chamou outra noite, não sei se está ou não, seu filho estava muito enfermo. Aconteceu de eu e José estarmos no local de tiros, calibrando o meu pequeno rifle 22, e contei tudo na semana passada. Realmente será bom atirador. E ele queria que dissesse a Gary e Larry o que fez. Ele disse, deve parar e dizer ao irmão Jim Norman primeiro. E ele disse, pare e diga primeiro a Billy. Depois ele mostrou bons tiros que ele deu. Mantenha a distância de seus pés. E logo que chegamos, o telefone tocou. Billy correu para atender e disse, pode ser um chamado de doença. E logo que entramos, o irmão Caps e o garotinho tinha cachumba e uma sombra e sem chance para viver. E o Senhor o curou, e outra noite me disseram que estava sofrendo de dores, senhora Wood, e estamos saindo com pressa, e a senhora Wood está tão tarde agora, 10 horas, duvido que me deixe entrar no hospital. Fui lá, mas orei, disseram que o garotinho está na audiência esta noite, e estamos muito agradecidos por isso, muito gratos. Agora estamos firmados, seu irmão Leo Mercier e a irmã Mercier estão ouvindo. Não temos notícias de seu pai, esperamos saber daqui a pouco, mas quase tenho certeza que ele ficará bom. Confiamos ao Deus Todo-Poderoso, que Deus tome cuidado daquele senhor de idade, veterano ministro do Evangelho. Agora, há tantas coisas que precisam ser feitas e o tempo é tão curto. Então, temos de colocar todos os nossos esforços naquilo que podemos fazer para o nosso Senhor. Cheguei um pouquinho cedo e eu não estava me sentindo muito bem, bem cansado, e me deitei à tarde e nem jantei. Cheguei, me deitei, me sentia mal, me deitei, comecei a orar, melhorei, levantei, coloquei minha roupa e vim para a igreja. Então, estamos esperando que o Senhor Jesus abençoe agora nossos esforços esta noite,
por toda a nação, estamos tentando ligar esta parte do corpo de Cristo, que eu possa estar dando o suficiente para alimentar suas ovelhas. E só farei o melhor que sei para dar o alimento certo para as ovelhas. Estou esperando muito a hora que todos estaremos congregados em um lugar para pregar aquelas 7 pragas e 7 taças. E as trombetas e tal, todas acontecem em conjunto. É por isso que demorará uma semana ou 10 dias para alcançarmos o objetivo, se pudermos. Acho que será o suficiente. Agora, muitos de vocês estarão viajando distante e vi o pessoal de Tucson há pouco, senhora Southman, vejo o irmão Fred, chegaram bem. Eu vi na audiência hoje de manhã, acho que é ele mesmo e o irmão Dan Ruddle sentado lá atrás, e o irmão Dan e o Junior aqui em sua igreja, penso que estão no telefone esta noite. Então, todos vocês, muito contentes por tê-los aqui esta noite, confiando no Senhor que algum dia, quando a vida terminar, a pequena luz da vida mortal começar a ofuscar e se apagar, não temeremos nenhum mal. Eu somente tenho uma notícia para vocês na Arizona, em Prescott. O hospital deu alta ao irmão Coggins. Muito agradecidos por isso. É ótimo. Então estamos muito gratos. Irmã Mercer, seu pai está bem agora. Senti depois que oramos que ele estaria bem. Eles devem estar sintonizados, espero que sim, acho que sim. Muito agradecidos por isso, o nosso irmão está bem e ficará bom. Então, agradecemos ao Senhor por tudo. Um pedido chegou ontem à noite, o irmão aqui, querido, acho que não esteja aqui esta noite, o irmão de Kentucky, ligou a respeito de sua filha, família amável. A menina seria operada, a jovem mãe com câncer nas costas. Então, rogamos que Deus a liberte, essa jovem. Creio que sim. Essa é a congregação, todos juntos, unidos orarmos por essas pessoas, todos juntos. É o que devemos fazer como unidade. E aos dias se aproximarem mais e o caminho se estreitar, estar mais juntos, devemos ser um corpo apenas. Devemos agir juntos, esquecendo os pecados uns dos outros, nossas divergências e nos aproximarmos cada vez mais à medida que vemos aquele dia se aproximando, reunindo-nos todos em um acordo, em um coração. E se algum irmão ou irmã sair do caminho, não faça nada a não ser orar por aquela pessoa e em amor, considerando uns aos outros. Nunca saiam do caminho, fiquem juntos e aumentem-se constantemente, o tempo todo. Irmão Neville, tem o seu pedido aqui a respeito do irmão George Wright, sentado aqui. Estamos contentes pelo irmão, irmã Wright, a pequena Edith. Você foi, queremos fazer um culto em comemoração a ela quando Edith partiu, mas a irmã Wright lembra-se do sonho que ela teve 2 anos atrás. Contei, disse que ela não ficaria muito mais tempo conosco, porque o Senhor já havia dito e que ela iria através daquele sonho. E a interpretação disso é que ela iria se encontrar com Deus e aproximadamente uns 2 anos depois foi se encontrar com Deus, esperando seu pai e sua mãe agora atravessarem a linha divina entre o homem e a imortalidade. Deus abençoe. Quero tentar atendê-lo logo que puder. Então, que Deus esteja com vocês. E Shelby, todos acho que vi Shelby, não tenho certeza, dá para ver, daqui não dá para ver, o forro reflete a luz. Dá para ver vulto, mas não dá para ver as pessoas muito bem. Agora, direto à mensagem. Esta é uma mensagem que quero ler em Números 19:9 e Efésios 5:26. E as pessoas que guardam, fazem anotações e textos que possam anotar. Agora, lembrem-se,
E se estiver sendo gravado, não sei, não vejo, eu vejo o irmão Terry lá na sala de gravação, mas se estiver sendo gravado por qualquer ministro, em qualquer lugar, não é dirigido como desconsideração a seus ensinamentos, nem é dirigido às suas ovelhas. Essa mensagem e todas as outras mensagens que prego são dirigidas à minha congregação, não para a sua, mas a não ser que queiram recebê-la. As pessoas compram fitas, as pessoas em torno do mundo compram e as tocam. Muitas vezes escrevem, e sempre me dirijo a elas como membros de uma igreja. Converse com seu pastor. Agora, pastor, quero que saiba disso. Isso é apenas para a minha congregação. E tem direito de falar estas coisas porque foi designado pelo Espírito Santo para zelar por estas ovelhas. Ai de mim se não lhes disser o que acho ser a verdade e que virá. Não é para o mundo ou o resto das igrejas. Faça o que Deus o mandar fazer. Não posso responder por você, nem você responder por mim, mas cada um de nós deve responder perante Deus por nosso ministério. Portanto, se tenho de responder por meu ministério, devo pregar da maneira que entendo e que me foi revelado. Então, que seja entendido. Agora, em Números 19:9, queremos ler este texto, melhor escritura, e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação. Notem, agora, para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Notem, não para todos, para a congregação dos filhos de Israel. As águas da separação. Agora, no capítulo 5 de Efésios, e começando com o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, aqui está o que quero dizer. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora, este pequeno texto esta noite, se devo chamar de texto, e confio que as pessoas aqui, também na ligação telefônica, não farão pouco caso disto, pensando que significa de modo sacrílego, e ainda pegando um tema como este que pareceria como se fosse algo sacrílego. O tema que eu estou usando esta noite é o filtro do homem que pensa. Parece muito radical para um tema de um ministro que é tão contra o fumar, que pegasse um tema como este, o filtro do homem que pensa. Aconteceu outra manhã, quando saí para caçar esquilos, e vocês aí no rádio, no ar ou nas ondas telefônicas precisariam ver a expressão na face desta congregação quando anunciei meu tema. Vocês teriam rido, o filtro do homem que pensa. Bem, tudo aconteceu lá onde os anjos do Senhor apareceram para mim certa manhã, e pela palavra foram trazidos à existência os esquilos. E também, lá no topo da colina onde eu estava de pé, exatamente antes de pregar às 7 horas à igreja, e indo caçar certa manhã antes da luz do dia, lá em pé, e pensei que o sol estivesse aparecendo mais ou menos às 4 da manhã, vi uma luz incomum
virei, lá estavam os 7 castiçais de ouro, lá no topo da montanha, com um arco-íris subindo, como em um tubo, alimentando assim para fora, e logo depois disso o Senhor Jesus apareceu para nós. E logo então ouvi uma voz que dizia: o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. E lá estava ele, depois de um tempo, revelando aqueles 7 castiçais de ouro. Então notem, quantos se lembram desse tema? Escrevi atrás de uma caixa de cartuchos que eu tinha em meu bolso: Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Deus do céu sabe que é verdade. Quando atravessei aquele lugar onde ele apareceu para mim, um pouco depois, sobre os esquilos, então, quando chamei meu bom amigo Jack Moore, poucos meses depois, para perguntar, comecei a perguntar sobre as 7 eras da igreja, Apocalipse 1, e ele estava de pé, todo de branco, seu cabelo branco como lã. Como poderia ser ele, ainda com 33 anos, e todo de branco? Irmão Moore, muito bom, culto e cavalheiro cristão, estudado, um dos melhores que conheço, e disse, irmão Branham, isso foi Jesus perante sua posição de glória. Esta é a maneira que ele aparece agora, mas isso não bateu bem para mim. Continuei orando até que um dia, antes de começar as 7 eras da igreja, não consegui o primeiro capítulo muito bem. Como poderia um homem de 33 anos ressuscitar no mesmo corpo? Os apóstolos o conheceram ser, e como ele poderia estar, talvez, com 80 ou 90 anos, com uma grande barba branca na face, branca como a neve. Li no livro de Daniel que ele veio dos anciãos dos dias, o qual os cabelos eram brancos como a lã. Vi aquele ancião de dias, e ele era o ancião de dias, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vi aquele símbolo, porque branco lá. Então o Espírito Santo parecia me falar sobre um quadro que vi certa vez de um ancião, um juiz. Foi a história da Bíblia, para encontrar, e os velhos juízes, como o sumo sacerdote em Israel, tinha de ter barba branca, grisalha e cabelo, porque o branco significava que ele era a autoridade suprema dos juízes de Israel. Mesmo hoje, algumas centenas de anos atrás, talvez nem tanto, todos os juízes ingleses, não importava quão jovem ou velhos fossem, usavam uma peruca branca para mostrar que não havia outra autoridade naquele reino acima de suas palavras. Suas palavras eram a conclusão do reino. O que diziam estava resolvido. E agora vi que ele estava lá de pé, jovem, mas usando a peruca branca. Ele era a total e suprema autoridade. Ele era a palavra. E ele usando uma peruca branca. E então, depois, alcançamos o sermão e saímos para o oeste, quando os anjos do Senhor apareceram lá para os 7 selos e subiu os céus, e que temos foto aqui, passou em todo o país, e lá estava ele de peruca, com aquela autoridade suprema. Ele é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo. Não há nada em nenhum outro lugar como ele. Ele fez todas as coisas por si. Sem ele nada foi feito. Possui autoridade total nos céus e na terra. E tudo pertence a ele. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E o Verbo era Deus e se fez carne entre nós. Ele era aquele que revelou todo o segredo de todo o plano da salvação para todos os profetas e magos. Ele falava, só ele era a suprema autoridade com aquela peruca. Agora, outro dia de manhã, parei na colina, parecia que havia esquilos ali, e comecei a ir devagar, e de repente tinha um arbusto lá, algo se movendo, e um forte homem com
uma arma de 2 canos, saiu por ali, como que assustado, e parecia que ele queria me atirar em mim, de medo, e os arbustos moveram-se, sentei-me, fiquei quieto, e os esquilos, comecei a subir a colina, então aquela pólvora ali dos 2 canos, e ele não acertou, então o esquilo desceu ali, e fui ele ficou com a espingarda descarregada, e comecei a ir pela colina. Eu me virei para esse lado, comecei a descer assim do outro lado com o rifle 22 e as balas uniam perto de mim. Eu disse, opa, estou no lugar errado. Então, eu virei e fui rio abaixo e pensei, irei por aqui. Lá na estrada, uma estradinha, algo atraiu minha atenção. Quando voltava para ir ao lado direito, estava lá no chão um maço de cigarro jogado. Quando os esquilos estavam indo lá no meio dos arbustos, e peguei esse maço, e parecia, perdão, nunca peguei isso, mas peguei, porque, para começar, não gosto do cheiro desse tipo de coisa. E dizia ali, o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. Eu olhei para isso e pensei, o filtro do homem que pensa? Pensei, se ele pensasse, um homem pensasse, não fumaria de jeito nenhum. Como poderia o filtro de um homem que pensa? Um homem que pensa não fumaria de jeito nenhum. Isso mesmo. Agora pensei, como isso é enganador. Agora, aquela companhia de tabaco deve ser americana. E se víssemos nossas apólices, estaríamos trabalhando para ajudar uns aos outros, se tivesse algum sentimento um para com o outro, mas quão hipócrita. O motivo por eu nunca chamar a empresa de cigarros é porque tem algumas coisas, teria algumas coisas más para dizer a respeito deles. E um homem que pensa jamais ia querer fumar, mas como o povo americano caiu nisso e pensam que é maravilhoso. Agora, não se pode, pergunte a qualquer cientista, não se pode fumar sem ter o alcatrão. E se houver uma manchinha de fumaça saindo, isso é alcatrão. E não se pode pegar a fumaça sem ter o alcatrão, de jeito nenhum. Mas, contanto que você consiga qualquer tanto de fumaça, você está contraindo câncer, nicotina. E comigo no ano passado, um ano antes, creio que foi a feira mundial, e Neil Brenner estavam ali fazendo demonstrações com cigarro e colocavam o cigarro assim no pedaço de mármore. Aquele médico ali pegava o algodão, punha ali a nicotina, punha nas costas de um rato branco, colocava na gaiola e em cada 7 dias tiravam. E aquele rato estava tão cheio de câncer que nem conseguia andar por causa da nicotina tirada do cigarro. Então ele disse, sabem, dizem que você pode usar um filtro, mas não se pode ter um filtro, qualquer filtro que tire a nicotina tira a fumaça, porque você tem de ter fumaça ou alcatrão, e isso gera o câncer. Então ele passou aquilo através da água, e toda vez que você usa esse filtro, e não importa o que você coloque, dizem, eu não inalo, podem dizer, mas eles põem na boca ali e depois cospem fora. Então ele pegou aquilo, enrolou, colocou debaixo de algo lá e mostrou que continuava sendo câncer. Vai direto para a garganta, não importa o que você faça, continua a ser morte. Então, pensar que uma companhia de cigarros enganaria o suficiente o seu próprio povo, e como um abutre vivendo da sua própria espécie, ganhando dinheiro, vendendo morte para o país, para os jovens, e acabam morrendo. O filtro do homem que pensa, mas o gosto do homem que fuma. Você tem que fumar para conseguir esse gosto. Um homem que fuma diz... No entanto, as pessoas caem e aceitam isso.
Agora, é somente para enganá-lo. Vejam, é o diabo, não importam com a sua vida, não tem amor por você. Eles vendem isso só para verem você morrer, contanto que eles ganham dinheiro. É como a política e guerra, não acredito em guerra. Não creio, jamais deveríamos ter guerra. Creio no grande reino de Deus, que a grande civilização será trazida sob seu grande domínio. Nunca haverá guerra. A nação não se levantará contra a nação. Todas estarão em paz, paz eterna. Então, esse tipo de civilização traz guerra. Quanto mais civilizados, mais guerra temos. Um tenta ser mais civilizado que o outro e mais faz mais guerra. Entende? E veja esta civilização. Uma pessoa faria uma coisa assim. E a única coisa que faz é apenas para enganá-lo, para comprar mais cigarros. Pois se um homem que fuma cigarros, eu creio que isso é do diabo e é a nicotina do demônio no homem ou na mulher. E se um cigarro satisfizesse aquela nicotina diabólica, deixaria de perseguir com um só cigarro, mas você pega um filtro e você deixa um terço daquela fumaça para trás e um terço da nicotina, então, através disso, e precisará de 3 cigarros para suprir aquilo, e você fumará 3 por 1. É somente um engano, um truque, um engano para tentar vender mais cigarros. Podem vender mais assim do que deixar o homem fumar o seu fumo com cachimbo e seu cigarro. Agora, isso é do demônio. Eu estava lá parado e olhando para isso, pensando o quanto aquilo era enganoso, e veio a pergunta. Olhei para o maço de novo e parecia que algo me disse, mas o slogan está certo. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Isso veio a mim, que tal engano também no campo natural, que está no tabaco, é mais ou menos como é nas igrejas hoje. Estão vendo? Um engano. Acontecerá que todo mundo se torne uma grande decepção que, na verdade, o que é verdade e o que é certo, até mesmo na política e socialmente, na escola, em tudo, se tornará um engano. Um jovem estava me dizendo outro dia, estava indo para um acampamento do exército e um soldado jovem pego por um tanque, seus pulmões, estômago, tudo perfurado, foram ao hospital, tinham 3 ou 4 médicos lá em fila, e todos de pé em fila, e 2 ou 3 soldados segurando seu amigo lá, que mal podia respirar, todas as vezes que respirava, parecia que a costela espetava seus pulmões, dava hemorragia interna, e deixaram aquele jovem lá de pé, na fila, bem atrás, e alguns rapazes iam na frente com pouca coisa como dor de ouvido, e depois de um tempo, um coronel veio com uma criança que tinha bolhas, ou seu filhinha, na mão, e pararam aquela filha para colocar o filho do coronel ali na frente, sofrendo, e o outro rapaz morrendo. Oh, se aquele coronel fosse um genuíno, com amor por seu irmão, ele teria dito, este rapaz aqui, tragam-o na frente rapidamente, façam algo, mas cada homem quer mostrar sua autoridade. Agora, nem todos são assim, nem todos. Mas há muitos assim, muitos. Mas o homem, a única coisa que ele estava pensando era em seu próprio filho, que tinha bolhas na mão, não pensando a respeito daquele rapaz lá, todo quebrado. E o próprio tanque, talvez o moço, talvez se salvaria algum dia. Mas, vejam, eles não param para pensar só em si. O filtro do homem que pensa. Olhei para isso e pensei, é como a denominação de hoje. As igrejas que temos, cada uma tem seu próprio filtro. Tem seu próprio filtro, deixam passar só o que querem e filtram o que não querem que entre.
E eles pegam esse próprio filtro para satisfazer os incrédulos que estão ali. Pegam isso, não importa o que sejam, contanto que sejam populares as pessoas. Mas tem uma coisa quanto a isso. Você não pode entrar na igreja de Deus assim. Não a denominação, quero dizer, a verdadeira, genuína igreja de Deus. Como as companhias de tabaco de hoje, as pessoas com quem vêm essas igrejas ou denominações têm um gosto. E esse gosto é clássico do mundo. E cada denominação tem seu próprio filtro. E filtram todos os verdadeiros cristãos que diriam amém quando se prega e trazem ali as de cabelo cortados, faces pintadas, Jezabéis, que estão pelo país, contanto que sejam populares. Fulano e fulana, um artista de cinema, grande pessoa, esse tipo de filtro que usam nossa denominação, fulano, o presidente, o coronel, alguém que pertence à nossa denominação. Estão vendo que tipo de filtro usam? Esse filtro, claro, é do mundo, pessoas mundanas, e as pessoas, elas sabem o que querem. E se têm o que querem, então terão uma certa espécie de filtro para filtrar bastante no mundo para satisfazer seus gostos mundanos. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Um filtro mundano religioso e o gosto de um homem mundano. Querem ser religiosos. Acham que devem ser religiosos porque têm uma alma. Quando viemos a este país, encontramos índios adorando o sol e tal. Por quê? É um ser humano. Vamos às selvas africanas, encontramos nativos adorando algo. Por quê? São seres humanos. E tende a adorar. Então, o ser humano, não importa quão abatido seja, ele continua a saber que há algo em algum lugar, mas tem gosto pelo mundo, que não consegue pegar o filtro certo, tem de ter seu filtro feito por si mesmo. Cada um fazendo o seu próprio tipo de filtro. Cada companhia de cigarro fala que podem fazer um verdadeiro filtro, que é melhor, número 1, todos são assim. O gosto vem algo da parte da frente. Oh, pelo amor de Deus. Número 1, o que está por trás de tudo isso não é mesmo um homem que pensa, uma mulher que pensa, mas, como dizem, absolutamente para enganar as pessoas. Agora vemos em nossa igreja hoje que as pessoas têm gosto e porque um homem fuma cigarro para satisfazer o gosto. Porque uma mulher fuma cigarro para satisfazer seu gosto. Então, se a igreja tem um grupo religioso para conseguirem pessoas lá que têm um certo tipo de filtro para dar às pessoas o gosto que desejam, se não recebem o gosto que querem, não querem o cigarro. E se não podem adotar o gosto que elas desejam, como religião não aceita a religião. Agora, isso é o mais claro possível. Mulheres de short, cabelo cortado, face pintadas, vestidas sexualmente, querem isso, amam isso. Eu falei no último domingo de manhã sobre aquele círculo, no meio do círculo, aquela pequena alma, do lado de dentro do espírito. Como que o espírito do lado de fora, entre a alma e o corpo, pode ser totalmente ungido com o Espírito Santo? Todos entenderam? Agora, para seguir isso com a continuação da mensagem, o Deus desta era, os ungidos dos últimos dias, que do lado de fora, aquele círculo no meio, o primeiro círculo é o senso humano, segundo é o senso do espírito, vontade própria, desejo e assim tal. Mas o lado de dentro é a alma. Aquela alma foi predestinada.
Então, podem ungir esse espírito para fazer o corpo do lado de fora vir a ser um objeto do espírito. Mas a alma que pecar morrerá. A alma que rejeita em incredulidade a palavra de Deus, da qual faz parte, aquela alma eternamente tem sempre. Creio na morte eterna, como creio no céu eterno, mas não no inferno eterno. Não há tal coisa como inferno eterno. Há uma morte eterna para as pessoas que são muitos no mundo religioso de hoje, sempre foram mortos. A mulher que vive em deleite com seu cabelo cortado, face pintada, está morta enquanto está viva. A Bíblia diz que sim. Estão vendo? Entendem? Ela pode ser religiosa, mas nunca foi salva. Tem gestos exteriores, pode cantar em um coral, pode dançar no espírito, pode falar em línguas e ter todas as manifestações do espírito, mas a não ser que essa alma dentro ali seja uma filha de Deus. Estão vendo? Ela está aniquilada, não importa o que faça. Israel era extremamente espiritual, todos repletos da bondade de Deus e reverenciavam a Deus e tal, mas isso não deu certo. O que estava dentro deles não pôde reconhecer a palavra em si. Mas quando você é nascido do Espírito de Deus, então terá um filho de Deus, e você sempre foi um filho de Deus e sempre será um filho de Deus. Não há como separar isso, porque você tem a vida eterna e o eterno nunca começou, nem começará e nem findará. Oh, pela graça de Deus, Ele tem nos dado entendimento de tão grandes mistérios, como Paulo falou lá em Efésios, falando a respeito do marido e da esposa, disse: isso é um mistério. Como deve ser a mulher em relação ao seu marido mesmo no segundo lugar? Creio que sim, toda a Bíblia, aquela reverência foi sempre citada, disse: a mulher reverencie seu marido. Reverencie seu marido. Então o marido deve viver perante sua esposa de tal modo que sua esposa possa reverenciá-lo como um filho de Deus, e se ele não viver esse tipo de vida, bem, então, naturalmente, ela não o reverencia porque ela sabe que ele é formado, mas quando um homem reverente e limpo com sua esposa e perante sua família, um verdadeiro servo de Deus, então a mulher, as crianças e todos devem respeitar aquele servo de Deus com reverência. Agora, notem, mulher, elas querem o cabelo cortado, usar shorts, pintura, maquiagem. Esses pequeninos biquínis que usam esses dias desejam fazê-lo e, no entanto, vão à igreja. Está vendo essa unção sobre o espírito, não sobre a alma. Estão vendo? Dizem, querem ser cristãos e fazem também essas coisas, e o pastor diz que está bem. Então, se ele diz que está bem, você pode ser membro, seu nome pode estar no livro da igreja, aqui, está certo? E então ele está dando a ela seu filtro denominacional para satisfazer o gosto de uma mulher mundana. Ela ama o mundo, ela gosta do gosto disso. Então, ela tem um filtro para ela, mas ela está muito longe de ser uma mulher que pensa. Então, aí estamos. Aí está, eu encontrei esse texto, então, não é uma mulher que pensa. Se ela estivesse pensando, ela saberia que a igreja não irá julgá-la no último dia. A igreja a está julgando agora, através da sua qualidade como membro, fidelidade aos círculos e à sociedade a que ela pertence. Ela está julgando agora através disso, mas Deus irá julgá-la no último dia. Então, ela não está pensando.
Da mesma forma, um homem que fuma, ele ama o cigarro tanto que suas faculdades, que pensam que eles se paralisam com a nicotina, se não tiverem, e os desejos das mulheres paralisaram tanto suas faculdades de pensamento que farão essas coisas que são malignas ao ponto de vista do Senhor, porque ela quer fazê-lo e satisfaz o gosto de uma mulher mundana. Então, ela pega o filtro da igreja mundana, passa por isso perfeitamente, nada a incomoda. Agora, vemos que isso é verdade. O pastor diz, não tem problema, não condenamos mulheres por fazer isso, não tem problema. Há muito pecado nisso. Esse é o filtro dele, mostra que eles passam por um filtro teológico e tinham um gosto teológico, mas com certeza não passou pelo filtro de Deus, não, Senhor. Agora, se há um filtro teológico para um pensador teológico e há um filtro da igreja para a igreja que pensa, o filtro do cigarro de um que pensa, tem de haver um filtro em algum lugar, verdadeiro filtro para o verdadeiro pensador, e Deus tem um filtro, e esse é a sua palavra. Ela separa, pois é a água da separação do pecado. Agora, esse é o homem que pensa e o gosto do homem santo. E se o homem usa esses tipos de filtros do mundo, ele tem um gosto mundano. E como a companhia de tabaco consegue mais membros em suas igrejas através desse filtro, e você diz, há mais mulheres que vão à igreja do que homens. Pode ser que sim. Agora, pode ser verdade quando ela pode fazer tudo o que quer. Isso mesmo, fará. Ela vai se regozijar com qualquer coisa, mas ela passou por esse filtro da igreja, e se ela passar pelo filtro de Deus, sairá diferente. Estão vendo? Não pode passar pelo filtro de Deus e sair com o cabelo cortado, então não pode fazer isso, simplesmente. Ficaria um pouquinho amargoso na boca de alguém ouvindo isso, mas quando ela começa a passar pelo filtro de Deus, e ele diz lá para elas não cortarem o cabelo, então o que acontece? Ela vai do outro lado. Se ele diz que é pecado para a mulher fazer isso, se ela quiser, diz, bem, ela tem de ter o seu cabelo cortado. Disse, então raspe-o. E disse, sabemos que é vergonha para uma mulher ter cabelo tosqueada, então que tem a cabeça coberta, e o cabelo dela é sua cobertura, não chapéu. O cabelo dela é sua cobertura, diz a Bíblia, mostra que é nazireia perante o Senhor. O cabelo comprido para o Senhor significa nazireia para o Senhor. Agora, vemos que isso é verdade, e vemos que seu homem que pensa assim chamado no mundo pode fumar e continuar assim com seu gosto, deve ter bastante senso para saber que ele está sugando o alcatrão do tabaco e que é para vender mais, para que comprem mais cigarro, e o filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas. Quando deixam passar qualquer coisa, continua a pertencer à igreja e tem mais membros. E o que seria se fôssemos igrejas esta noite que filtram todos para fora, a não ser aqueles que eram genuínos cristãos, nascidos da palavra? Haveria muitas folhas de sermões pregadas na parede esta noite. Verdade, porque passaram por um filtro. Esse é um desejo em meu coração, e espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa. Deus, passa-me pelo filtro. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Está vendo? Quero o filtro de Deus. Não importa o que o mundo faça, que a igreja possua. Quero ser um homem que pensa, para pensar ao lado de quem estarei de pé um dia desses para o julgamento. Notem, a companhia de cigarros faz isso para vender mais cigarro. A igreja faz isso para conseguir mais membros. A mulher de cabelos curtos, usando shorts, seria detida no filtro de Deus, não poderia passar por ele com o cabelo cortado, porque a Bíblia diz que não deveria fazer isso, desonra sua cabeça quando faz isso. Deveríamos saber disso, mas ela vai direto à igreja, e o resto delas também.
Às vezes eu sofro, não desconsiderando ninguém, nunca falo pessoalmente a respeito de qualquer pessoa, mas é o pecado na igreja. Você é testemunha disso. Eu não disse senhorita fulano, tal, senhor fulano e tal, o reverendo fulano é assim, assado, não, senhor. Digo que o pecado é pecado, e se for minha família, seja quem for, continua sendo pecado. Não conforme o indivíduo, não falo contra indivíduos, falo contra o pecado. E não me importa se é em mim ou quem quer que seja, tem de começar pelo filtro de Deus. Qualquer pecado fará parar ali. Notem, mas a mulher que quer usar cabelo curto, shorts, pintura, ela tem que passar direto através do filtro pentecostal tão facilmente quanto qualquer coisa, nada quanto a isso, direto à morte. Ela disse, bem, não há mal nisso, se você ama o mundo, as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em você. Então, através desse espírito, ela pode fazer passar sua alma e coisas que não são de Deus e contra a palavra de Deus. Se é o gosto da alma, pode ser através de gosto, pode passar pelo pensamento, o raciocínio, não há mal nisso. Tenho gosto, tenho sentimentos, tenho a impressão de que isso não faz mal. Ela passa direto através disso e sua alma é desse tipo. Mostra que ela não está passando pelo filtro de Deus, mas se ela tem cabelo cortado, pintura, shorts, calças, parecendo um homem, todas essas coisas, seja lá o que for, que chamam, falando desse tipo de coisas, fazendo essas coisas, vivendo para o mundo, ela irá parar, ela não pode passar através dele, não, Senhor, fará com que ela pare logo no começo. Notem, o homem olhando para lábios bonitos e vermelhos dela, face pintada com shorts, biquíni, seja o que for, um verdadeiro homem que pensa, não quero olhar para ela. Agora, um homem que seja um membro da igreja olha e admira, mas não me importa o que, como ela pareça aos olhos, um homem que pensa, virará a cabeça, porque ele passou pelo filtro de Deus e sabe que o olhar para ela é adultério no coração, e ele não pensa que ela é bonita, diz, não, ela não é linda, não, para ele, ela tem uma aparência de imundície, Jezabel, miserável, desgraçada para um homem que pensa. Um filho de Deus olha para ela com vergonha até mesmo dele pertencer à família que pertence. Como poderia pertencer à família? Que isso ser a irmã ou agir dessa maneira, a irmã dele? Ela é atraída por um filtro, ele por outro. Ele não pensa que ela é bonita de maneira alguma. Não é a beleza para verdadeiramente o homem de Deus. Lembrem-se, uma vez antes que o sangue de Jesus Cristo se torne o filtro, entraremos nisso em poucos minutos. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que eram formosas, tomaram para si como mulheres. Deus nunca se esqueceu disso. Aconteceu outra vez em marcha a Israel, e Deus nunca esqueceu disso, e cada um deles pereceu. O filtro do homem que pensa. Venho para uma conferência aqui. Lá estava o pequeno Rick de pé atrás da igreja certa noite e disse, cerca de 3 ou 4 anos atrás, a razão por que diz isso é porque é um velho. Eu disse, acho que elas são lindas, ele disse. Eu disse, posso imaginar somente a aparência? Eu disse, deixe-me dizer algo, qual é a sua idade? Uns 30 anos. Eu disse, quando eu era 15 anos, mais novo que você, eu pensava do mesmo jeito. Isso mesmo, continua sendo imundície o filtro do homem que pensa. E notem, se ele tem sido, sua mente foi filtrada pela palavra de Deus, o filtro de Deus, ele não vai olhar para ela, não achará que é bonita, ele achará que é uma Jezabel, e vai achar que de trás desses lábios vermelhos há dentes de veneno que o ferirão, e a Bíblia diz, suas portas são portas do inferno, e o homem passa por elas como o boi que vai para o matadouro. Há um filtro do homem que pensa. O que deseja você? Quando uma mulher vem descendo pela rua vestida assim, e você, homem, vira a cabeça e fica olhando fixamente assim para ela, você não está usando o filtro do homem que pensa, porque quando você faz isso, você está cometendo adultério, pois o filtro diz, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já cometeu adultério com ela. Vire a cabeça, homem que pensa, afaste-se dela. Ela não é bonita, ela é uma serpente.
Isso mesmo, torce-se como uma, age como uma, pica como uma, afaste-se dela. Ah, sim, a palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. Qualquer um sabe disso, através do que sua alma é filtrada da palavra de Deus. E ela vai, quando você passa de Deus, quando o homem que pensa passa pelo filtro de Deus, dá a ele o gosto de um homem santo. Isso mesmo, quando você passa, ou quando você vai pelo filtro de Deus, então seu gosto será o gosto de um homem santo. Isso torna o gosto de um homem santo, certamente, o slogan está certo. Agora verificamos como foi feito isso como um tipo em Israel, somente para a congregação de Israel. É por isso que falar isso agora, se os ministros discordarem comigo em qualquer coisa que foi dita, é para a minha congregação que o Senhor me deu para pregar. Notem, em Êxodo 19, quero que leiam quando chegarem em casa, se tiverem mais tempo, quando Israel havia cometido o pecado primeiro, haviam pegado uma novilha vermelha, a qual nunca tinha tido uma canga no pescoço, significava que nunca foi subjugada a nada. Ela tinha de ser vermelha, a cor vermelha é uma cor expiatória. Sabia? A ciência sabe que se você pegar o vermelho e olhar através do vermelho, fica branco. Olhe através do vermelho, pelo vermelho e é branco. Ele olha através do sangue do Senhor Jesus e nossos pecados tornam-se brancos como a neve, vermelho e através de vermelho. E a novilha era morta ao entardecer através de toda a congregação de Israel e eram colocadas 7 listras de seu sangue sobre a porta onde toda a congregação havia de entrar. Um tipo das 7 áreas da igreja através do sangue. Então o seu corpo era pegado e era queimado com os cascos, pele, intestinos, excremento, tudo era queimado junto e havia de ser passada através de um homem limpo. E havia de colocá-la em um lugar limpo, fora da congregação. Portanto, se Israel simplesmente pudesse ver o tipo, essa palavra de Deus não deve ser manuseada com mãos sujas e incrédulos. Tem de ser um homem puro. Se é puro, ele tem de ter passado pelo filtro de Deus. Um homem puro, de mãos puras. Ela tem de ser mantida em lugar limpo, não lugares onde Jezabéis e riques e tudo mais, tomando a ceia e tal, estão comendo coisas por aí, com esposas e maridos de toda espécie de imundícies, a bailes e festas, com cabelo cortado, usando shorts e tudo mais, e chamando-se de cristãos. Tem de ser mantida em lugar limpo e manuseada por mãos limpas. Então, quando Israel pecou e reconheceu que haviam errado, então as cinzas da novilha eram jogadas sobre eles, e aquilo era a água da separação, a purificação para os pecados. Dos pecados. Notem, aqui está. E quando Israel, antes que pudessem vir em companheirismo e adoração, tinha primeiro que passar pelas águas da separação. Justificação pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então entravam na congregação sobre aquelas 7 listras, o sangue, para mostrar que algo morreu e foi por eles, por seus pecados, e estavam separados pelo ouvir da palavra, as águas da separação então entravam em comunhão. O único lugar onde Deus se encontrava com o homem era atrás dessa ordem. Não se encontrava em outro lugar. Tinha que ser dessa forma. Deus só se encontrava com Israel em um lugar, e Deus só se encontra hoje em um lugar, e é em Jesus Cristo, e Ele é a palavra, as águas da separação, e seu sangue foi vertido para todas as 7 eras da igreja. Então, através do Espírito Santo, entramos nessa comunhão, a qual é dada somente à igreja. Oh, quão grande Ele é! Também queremos olhar agora, em Efésios 5:26 diz ser lavado
lavagem da água pela palavra, as águas de separação. O que faz ela? Então, o filtro de Deus é a palavra. Águas da separação, lavagem das águas da separação, através da palavra, o filtro de Deus. Então você não pode vir a Cristo através do filtro da igreja, não pode passar por um filtro denominacional, um filtro de credos. Há somente um filtro pelo qual você pode entrar naquele lugar santo, que é através da lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. A igreja julgará que se você é bom membro ou não, lhe darão um bom funeral com bandeira, enviarão você coroas de flores e tudo, mas enquanto desce a alma, encarando Deus, tem que ter vida eterna. E se for vida eterna, é parte da palavra, e como minha palavra não pode negar, minha própria mão não pode rejeitar, minha mão, meus próprios olhos não podem rejeitar, os meus pés, os meus dentes, qualquer parte de mim, não podem rejeitar, e nem pode o homem, a parte da palavra, a mulher rejeitar uma parte da palavra de Deus. Então a mulher, quando você pensa que você pode ter o cabelo curto, vir na presença de Deus, você está errado. Você não pode passar pelo filtro de Deus quando é lavada pela água da palavra. Então, entre em comunhão. Você acha que está, mas você não pode, até que passe pela palavra. E em cada manchinha, cada pequena palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tem de passar por esse filtro, filtrando isso ao gosto do homem justo, porque isso é o que ele está procurando para limpá-lo. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. E ela faz o gosto do homem justo, sabemos que é verdade. Filtro todos os pecados do incrédulo, não há mais incredulidade quando você passa pelo filtro, porque é o gosto do crente verdadeiro. O verdadeiro crente quer ser corrigido de seus erros. Ele não quer simplesmente dizer, bom, faço parte da classe social, faço parte de uma igreja da cidade. Não me importa se é uma lição na esquina, se é um abrigozinho feito com galhos cortados em algum lugar, se o homem pensa que ele sabe que ele tem de encontrar-se com Deus e, desconsiderando o que a igreja diz, ou qualquer um diga, ele tem de passar pelos termos de Deus, e os termos de Deus é a palavra de Deus. Bem, dizem, a palavra de Deus. Claro, todos creem que ele é a palavra de Deus, mas você pode passar pelo filtro através dela. Como você deixar uma mulher de cabelo curto passará por isso? Como você fará isso? Como deixará um homem passar por isso querendo se agarrar a essas doutrinas? Não é o gosto do homem que pensa. Um homem que pensa, pensará 2 vezes antes de pular em algo assim. Notem, essa palavra não pode rejeitar a si própria. Então, ela se satisfaz. É o desejo do quê? O que fez desejá-la em primeiro lugar, porque no fundo da sua alma havia uma semente predestinada para a vida eterna. Sempre, sempre, todo que o Pai me tem dado virá a mim, nenhuma delas se perderá. O gosto do homem que pensa. Quando o homem que pensa ouve a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem minha voz, ao estranho não seguirão, pois no fundo a vida e a vida associa-se à vida. Pecado associa-se ao pecado, e o pecado é tão hipócrita a ponto que acha que é salvo quando não é. Está na profundeza da hipocrisia. Os membros de igreja querem um filtro denominacional para que possam ter seus próprios desejos e continuarem a ser pessoas religiosas de classe. E vocês ouvem dizer, ele é muito religioso. Eu estava lá na África um dia e estavam falando a respeito desses, alguns garotos falando a respeito dessas músicas rock and roll que Elvis Presley, outros estavam cantando Pat Boone, Ricky Nelson e todos esses. Eu disse, são um bando de renegados. Uma mocinha disse, ele é muito religioso. Eu disse, Judas também. Disse, Judas recebeu somente 30 peças de prata. Elvis Presley recebeu milhões de dólares. Os dois venderam seu direito de primogenitura. Estão vendo? Eu disse, eles não são nada. O pior é a dívida que a nação possui. Continua
só enganando como o filtro do cigarro. Essas denominações deixam esses membros entrarem. Não poderia nem ser. Deveria haver uma lei que não pudessem cantar hino religioso. Deveria ser contra a lei fazer isso, mas tudo se torna um grande e ponderoso monte de hipocrisia. E lá estão eles hoje. O verdadeiro filtro para a alma diz: se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em você. Vejam, não se pode dizer que rock and roll é do mundo ou é de Deus. Rock and roll é do mundo. Quaisquer dessas danças, filtros, indecente, coisas imundas. É do mundo, tudo é do mundo. Você não pode dizer que o cabelo cortado para a mulher é de Deus. A Bíblia diz que não é, então é imundície do mundo. E se você ama uma partícula do mundo, o amor de Deus nem está em você. Vejam, o que está atraindo? É algo, no fundo, lá atraindo a alma, está tirando seus recursos para fora, pelo Espírito dentro da alma. E se a alma ama o mundo, ela está morta. Não importa quão ungido seja, quão justo aqui fora está a morte, pois ama o mundo, as coisas do mundo. O amor de Deus nem está nele, não importa quão religioso. O verdadeiro filtro, todas essas coisas fora. Mas a verdade de Deus, a palavra dentro da verdadeira e genuína alma. São como Esaú, eles são certos por fora. Esaú era religioso do lado de fora. E quando se tratou da religião, ele parecia mais religioso que Jacó. Parecia ser um homem melhor do que Jacó, mas do lado de dentro, o que era? Ele era um religioso externo. Mas seu pensamento não era filtrado, não pensou certo com respeito à primogenitura, não sabia que a primogenitura significava o tanto que Deus disse. Lá estava ele, disse: estou com fome. Que diferença faz? A respeito da velha primogenitura, você pode ficar com ela. Vejam, eu vou à igreja, sou tão bom quanto você, minha denominação é tão... porque é uma das maiores do mundo, minha mãe pertenceu a ela, meu pai. Tudo isso, aquilo mais, pastor instruído, tem isso e aquilo. Isso coloca esse tanto mais longe de Deus. Não é o filtro do homem que pensa. Se fosse, como poderia Pedro chegar a ser o que foi quando não podia assinar seu próprio nome, mas ele levou o filtro do homem que pensa. Notem. Esaú pensou que aquela primogenitura não significava o que Deus disse que significava. Ali estava a diferença entre a vida e a morte. E também Eva, como Judas, venderam sua primogenitura pela satisfação do gosto, do conhecimento, da civilização. Foi exatamente o motivo da Eva vender sua primogenitura. A vendeu por um pequeno gosto de ciência, um pequeno gosto do conhecimento mundano. Uma igreja um pouco melhor, um tipo de pessoas um pouco melhor. Hoje seria chamada, estão vendo? E Judas vendeu sua primogenitura por 30 peças de prata e ganhou um pouco de dólares a mais. Minha congregação pode me pagar melhor, eu pregarei somente aqui. Então, se eu torno um pregador, dizem: irmão Branham, cremos que essa mensagem é verdade, mas não podemos aceitá-la. Se aceitarmos, onde pregaríamos? No mundo, irmão. Essa é a sua paróquia. Com certeza, nenhum dos irmãos me auxiliaria. Não estou procurando irmãos para me auxiliar. Estou buscando Jesus Cristo para me auxiliar, porque Ele está firmado nisso. É aquele que me disse isso. E quando a verdadeira primogenitura, o sangue, é filtrado pela palavra, todos os pecados e o mundo, a igreja, a denominação, o sectarismo, é deixado para fora. É a instrução, civilização, igreja, denominação, sistema, pecado de todos os tipos é deixado lá de fora. Quando o homem que pensa pega o filtro do homem que pensa em estimação de Deus. E nada sobra quando o homem se aproxima sua vida passa pelo filtro de Deus. Notem, aqui sua vida estava toda misturada com pecado, você nasceu em pecado, formado em iniquidade, vê o mundo falando mentiras. Vou dizer algo como o irmão Macaulay costumava dizer. Ouçam-me. Quando você vem a este mundo, você nasceu
nasceu em pecado, nem com uma chance de lutar. Você veio, nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras dentro do seu próprio espírito e desejo de pecar, porque você nasceu em pecado, você não teve chance. Mas lá no fundo, dentro de você, em algum lugar, lá havia algo que começou a se aproximar. Se você soubesse que era algo que ele disse, que havia um Deus em algum lugar, e você lesse a sua palavra, então você tomaria, você pegou a igreja em vez, e as ideias que lhe pareceriam melhor, você nunca usou o filtro do homem que pensa. Mas quando você usa o filtro de Deus, que é o filtro do homem que pensa, porque todos os outros filtros passaram, mas o meu não passará. E quando você pega o filtro de Deus e se aproxima da sua vida, seus desejos, e se aproxima dos desejos através do filtro de Deus, o filtro do homem que pensa, não há nada que sobra, exceto o Espírito Santo. Agora, se você quer evidência do Espírito Santo, aqui está. Quando a sua alma se alinhar com a palavra de Deus em cada motivo, isso mostra que você se aproximou sua vida pelo filtro de Deus. Notem, isso é o filtro de Deus. Ele disse que fomos lavados pela água da palavra, e quando Deus deu a Adão e Eva o filtro no jardim do Éden, ele disse, não se aproxime de nenhum deles lá, mas Satanás fez um buraquinho ali, um pouquinho não faz mal, somente uma gota disso foi tudo para trazer a morte para a raça humana, e tudo isso que você aceita, somente uma provinha de nicotina, então vocês estão acabados, não há nada que fique exceto o Espírito Santo. Então isso mostra que em você estava aquela semente predestinada no fundo de você, a qual torna faminto por Deus. Todo que o Pai me deu para redimir, morreram comigo no Calvário, levaram comigo na ressurreição, todo o que ele me deu virá a mim. Estão aí no corpo, sejam os pés, braço, nariz, boca, seja o que for, estarão colocados lá e virão a mim em sua estação. Oh, lá, aquela genuíno filtro de todos os pecados do mundo, o amor é morto nesta alma, está aproximando somente de uma coisa, aqui está, lembre-se, não esqueça, todos vocês aí que estão no telefone, coloquem isso no fundo da sua mente, para lembrar-se quando o homem que acha, que começa a pensar perante quem ele está em pé, e é a palavra de Deus, quando ele começa a pensar, então, quando se aproxima disso, não há nada que possa conseguir disso, exceto o Espírito Santo. O que ele já é a minha palavra, semente desde o princípio que você estava em Deus, no princípio aqui, atraído pela semente da vida. A semente está em seu coração por predestinação. Aleluia! A semente já estava aí pela predestinação de Deus, predestinada, e quando ela é atraída, ela não pode ser atraída por mais nada, exceto a palavra. Então é o gosto do homem que pensa, do homem justo, do homem santo, o qual vê a Bíblia de tal modo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o que vem dentro disso, lá no fundo, aquela palavra que está no coração, escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O que é isso? Quando você é atraído através da palavra, somente uma coisa que passará através da palavra é o Espírito Santo. É a única coisa que pode passar através da palavra, o Espírito Santo, e o filtro do homem que pensa, e dá o gosto do homem santo. Então ele provou as coisas celestiais, recebeu a palavra de Deus no coração, ele a vê manifesta perante ele, toda a sua alma está envolta nela, e o mundo de todas as coisas ao seu redor está morto. O filtro do homem religioso que pensa, e estou pensando em filtrar a religião agora, quando o filtro do homem que pensa dá o gosto do homem santo, estão vendo? Satisfaz seu gosto, vê que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. E aí está, vê-lo diferente a nós, fazendo as mesmas coisas que ele fez. Isso satisfaz o gosto do homem santo, o seu pensamento. Então, ele sabe que passou da morte para a vida. Ele ama, e seu amor pelo mundo para
ser confirmado e deseja que a palavra seja confirmada e vindicada. Em cada era, ele espera por ela, pois ele é um homem santo e tem o desejo de ver a Deus. Outros só querem se unir à igreja. Esse homem deseja ver Deus. Ele não o vê em um grupo de credos, não o vê em grandes órgãos de tubo, catedrais, cruzes altas, estudantes polidos, colarinhos, e em teólogo. Ele não o vê em um teólogo, ele o vê na confirmação de sua palavra. Eu tenho visto nas fogueiras e meus olhos ouviram na glória da vinda do Senhor. Ele passa pela vinha onde as uvas da ira estão armazenadas. Ele soltou o fiel relâmpago com sua terrível e veloz espada. Sua verdade continua marchando. Ele chegará até o fim. Sim, Senhor, vem o que quero dizer. O homem que pensa, o filtro do homem que pensa, o homem que quer se pôr de pé na presença de Deus. O que era o filtro de Deus? Sua palavra. No dia em que dela comeres, morrerás. Não importa o que está acontecendo aqui fora, não exceda a palavra. Lavado pelas águas da palavra, o filtro do homem que pensa, não uma denominação, um credo, igreja, catedral, mas o filtro do homem que pensa, pois você será julgado pela palavra. O homem que pensa, pensará nisso. O homem tolo, o gosto do homem simplesmente não mudará nada. Um substituto terá. Porque um substituto, quando existe um verdadeiro, só pense nisso um minuto. Uma mulher que fala em línguas com cabelo cortado e batom, então a igreja continua presa a isso, de que isso é evidência do Espírito Santo. Ou um pregador de seminário ou de alguma escola bíblica usando o batismo trinitariano ou comprometendo a palavra, algum credo ou denominação. Isso é o filtro do homem que pensa? Não da maneira que eu vejo, irmão. É um homem tolo que está sendo atraído por isso. Isso mesmo. Dá para imaginar isso? Ao invés de usar a palavra de Deus como filtro para a sua alma, deixando aquele velho credo e um monte de denominações assim, ao invés de tomar a palavra de Deus como filtro, então ele está todo contaminado, deixando que o induzam a doutrinas de homens, fazendo coisas, quase enganando os próprios escolhidos e negligenciando a palavra, quando ele poderia aproximar sua própria alma, se é que há algo para se aproximar, mas se aquela semente predestinada... Não falhe em ver isso. Se aquela semente predestinada não estiver ali, não se aproximará, porque ela se aproximará ao seu desejo. Se um homem que fuma quer o gosto do homem que fuma, se começou errado, eu digo chupe o dedo, e ele ficará ali de pé chupando seu dedo e dirá, isso é ignorância, porque seu gosto é por nicotina. Então ele não é um homem que pensa, estão vendo? Mas você diz, bem, não tenho predileção por nada, quero provar o mundo, quero provar o tabaco, não tenho gosto por nada. Dê a ele um alfinete de roupa, deixe chupar isso, entende? Claro, deixe chupar. Ele diz, não tenho predileção por nada, preferência. Então, para que você está chupando isso? Você tem desejo de provar nicotina, então quando você está sugando os crevos da igreja, suas mulheres continuam com cabelo cortado, rosto pintado, vestidos sexuais. Olhe para ela e em todas essas outras coisas, como se conduz, que é isso, que está lá, o mundo continua aí. Você tem um gosto, você está sendo atraído por isso, por um gosto. Eu posso ir a esta igreja, nunca denominam essa coisa. Eles não dizem nada a respeito disso. Nenhuma dessas coisas foram trazidas. Nosso pregador tem a mente mais aberta do que isso. Nós não falamos coisas como essas coisas. O que é isso? Você tem gosto do mundo que você tem sugado. Isso mesmo, mas a mulher que pensa, não quer aceitar esse tipo de coisa, ela sabe que ela tem de ser santa. É a única coisa que você pode aproximar através da palavra de Deus é o Espírito, o poder vivificador para fazer a palavra por si mesma em sua vida manifestar a Jesus Cristo na era em que você está vivendo. Aleluia! Irmãos, se isso não é verdade, então não sei o que é. Já teria perdido minha mente se não fosse verdade. É a própria palavra em seu coração predestinada. Aí,
que está atraindo isso, faz cuspir esse mundo, não querendo, mas quando chega aqui se trata da palavra, começa a atrair, e quando atrai através da palavra, não pode ser nada mais senão o Espírito Santo para vivificar aquela palavra. Então o filtro do homem religioso que pensa é a palavra, e ela satisfaz aquele gosto santo que está no seu coração. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem santo. Oh, que coisa! Em que nós entramos? Ao invés de usar o filtro de Deus para a sua alma, ele está deixando Satanás enganá-lo por alguma denominação ou credo, como a companhia de fumos estão enganando aos que fumam, simplesmente consegue mais membros, só isso? Oh, deixe-me concluir dentro de minutos dizendo isso. Laodiceia cega! Quão cegos podem ser? Laodiceia cega! E guiando os cegos desta era sob falsos pretextos, falsos credos, sob dogmas que são falsos, sob denominações que são falsas, sob livros doutrinários que são falsos. Oh, Laodiceia cega, guiando os cegos, todos estão seguindo para o buraco. Mude seu gosto esta noite, pregador. Não coloque essa nicotina denominacional nos seus sistemas e dogmas e de credos, o que Jesus disse, qualquer que aumentar uma palavra ou tirar dela uma palavra, quando você diz para a sua congregação que é certo para as mulheres fazerem isso e os homens fazerem aquilo e todas essas coisas, contanto que eles estejam confiados nisso e fazem isso e conservam esses credos e tais, não tem vergonha de si mesmo? Cegos fariseus, Jesus disse, como Jesus clamou, cegos fariseus, Espírito Santo, no meu coração chora esta noite, Laodiceia cega. Quantas vezes Deus tem lhes dado um revivamento, mas agora a sua hora chegou. É tarde agora. Como riram e zombaram das pessoas que Deus lhes enviou. Mas agora a sua hora chegou. Oh, Estados Unidos, como Deus acolheu como a galinha acolhe sua ninhada, mas não quiseste. Agora esta voz irá de costa a costa, norte a sul, leste a oeste, como Deus quis acolher, mas não quisestes. Agora a tua hora chegou. As nações estão se rompendo, o mundo está caindo em pedaços, um grande pedaço de 15 mil milhas, dele 300 ou 400 milhas, e a extensão afundará, talvez 40 milhas naquela grande falha, algum desses dias, e as ondas se arremessaram contra o estado de Kentucky. Quando isso acontecer, vai sacudir o mundo com tanta força que tudo que estiver sobre ele será derrubado. Oh, esconde-me na rocha das eras, Deus. Deixa-me, sopra sobre mim, Senhor, o Espírito de Deus vivente, sopra em mim, deixa-me pegar o filtro de Deus e viver com ele, Senhor, deixa-me respirar o ar fresco do Espírito Santo em meus pulmões, em minha alma cada dia, que eu não peque contra ti, Senhor, sopra em mim o Espírito Santo, sopra em mim, permite que eu plante a palavra de Deus no coração e faça um propósito para que eu nunca me desvie da mão direita ou esquerda para longe de ti, mas que fique fiel contigo todos os dias da minha vida. Oh, Deus, Pai, envia sobre mim, então, o Espírito Santo de vida para vivificar essas palavras em mim, para que eu possa manifestar Jesus Cristo perante aqueles que estão perante mim, olhando, esperando que isso aconteça. Essa é a minha oração. Oh, notem como eles fazem naquelas igrejas, sugando o povo, através desses filtros denominacionais, os concílios ecumênicos. Por quê? Pois isso dá a eles o desejo do seu coração, organização. Eles têm um paladar por organização. Todas as vezes que Deus lhes envia um reavivamento, eles o que fizeram? Se organizaram, não é? Então, possuem suas espécies de filtros, porque tiveram um grande gosto, e agora Deus dará a eles o desejo dos seus gostos, dará a eles. Eles estão sugando para dentro, estão sendo sugados para dentro do concílio ecumênico. Eles recebem o gosto organizacional, está chegando para eles. Oh, igreja de Laodiceia, não sejas levada nesta era por seus enganos.
Ó pentecostais, vocês que foram a Laodiceia, que fazem parte de Laodiceia, e a igreja morreu entre metodistas, batistas, presbiterianos, forma ritualista, mas vocês pentecostais que puderam ficar quietos e dizer amém de vez em quando, que podem tocar muita música na plataforma com mulheres de cabelo cortado dançando por todo lugar, continuam crendo em cura divina. Quantas vezes Deus a teria acolhido, mas você aceitou outro filtro denominacional. Quantas vezes Deus quiser acolhê-la? Quão enganoso! Mateus 24, 24, Jesus disse que se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Quão próximo está, como Eva, deixando uma ou duas coisinhas de fora porque está organizada, não receberia isso. Tudo que for qualquer coisa, quem transgredir no mínimo é culpado de tudo. Pentecostais, passem seus pensamentos pelo filtro de Deus, não pelo sonho denominacional, e sairá com o gosto de homem santo, o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Poderia imaginar um homem deixar sua esposa cortar o cabelo, vestir shorts ou calça comprida e dizer que ele está passando pelo filtro do homem que pensa? Dá para imaginar um homem fazer uma coisa assim? Dá para imaginar um pregador no púlpito, porque ele é bem pago pela congregação, dá um tapinha nas costas e o chama de doutor, irmão, reverendo, e leva de todos os tipos de festas, quando há banho mistos e tudo mais nas praias? Dá para imaginar um homem assim, passando através do homem, do filtro do homem que pensa. E umas mulheres na plataforma com seus vestidos acima do joelho, tão apertados, mostram cada forma que tem, os movimentos que fazem, mostrando sua roupa de baixo por seu vestido, justamente tão mal quanto vestir shorts, biquínis ou qualquer coisa. Vocês pentecostais cegos, pregadores laodiceanos, por quanto tempo Deus vos suportará? Não sei. Que Deus possa ser compassivo, seus olhos cegos. Nesta noite ele tem colírio para abrir seus olhos para que vejam. Como eu disse esta manhã, estamos numa era de visão no cume. Não há mais faculdades acima para que você possa sair externamente para saber. Com o seu nariz, você pode cheirar, com seus lábios, você pode falar com suas mãos, sentir, pegar com seus pés e tal, mas você não pode ir além de seus olhos. Malaquias 4 chegou, haverá luz ao entardecer. Anda na luz, andaremos na luz, formosa luz que vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia estão brilhando. Resplandece em todo minha volta, dia e noite. Jesus, a palavra, é a luz do mundo. Sim, Senhor, passa através disso, irmão. Você sairá com o gosto do homem santo, com o Espírito Santo. Mulher, passe seu modo de vestir moderno, seu pensamento moderno, antes de sair na rua perante homens. Você, jovem, senhora, antes de sair na rua com roupas justas, apertadas atrás e na frente. Não sou crítico, seu irmão. Eu estou entre a vida e a morte. Entendo o que estou dizendo. Antes de você se dirigir, saiba que seu corpo é uma ordem sagrada, uma casta sagrada que Deus lhe deu. Antes que você saia na rua vestida assim, passe somente pelo filtro da mulher que pensa. E lembrem-se que qualquer um que olhar em você e a cobiçar você, cometeu adultério com ele. Lembre-se disso. Irmã. Irmão, antes de você virar sua cabeça para olhar, rapidinho, passe somente pelo filtro do homem que pensa. Você sairá com o gosto do homem santo. Estão vendo? E fazer o que é certo. Notem. Se você passa somente pelo filtro da mulher que pensa, sairá com o vestido de uma mulher santa.
Isso mesmo, sairá, irmão, com o olhar de um homem santo. Agora, só uma coisa, tudo que você fizer, passe através do filtro da palavra de Deus. Veja se está certo ou errado. Sairá com um vestido de uma mulher santa, cabelo comprido, decente vestida, quieta, espírito humilde, não lá gritando, brigando, comportamento duvidoso, mas aquietada de espírito humilde, que é um grande tesouro diante de Deus, a Bíblia diz. Agora, quero lhes perguntar algo. Vamos concluir agora, em poucos minutos. Agora, verifiquemos todos, esta noite, nosso desejo. Então, você poderá ver que espécie de filtro você tem sido atraído por ele. Façamos um exame, cada um de nós aqui, fora da nação também. Examine seus desejos, o que deseja na vida. Examine por que você está aqui, por que você vai à igreja. É bom ir à igreja, mas não só ir à igreja, isso não salvará você. Examine por um pouquinho. Olhe, é o meu objetivo, que de qualquer maneira, a espécie de filtro que estou sendo atraído por ele. E se você não deseja ser coberto com a palavra de Deus, sua alma não deseja isso, então há algo errado. Isso mostra seu gosto, que a classe de vida que está em você, se é santa, prudente, honrável, sairá assim. Se não é, você tem outro gosto em você, pelo que você está sendo atraído. E se o gosto é a palavra de Deus, vontade de Deus, então você sabe o que está em você e está sendo atraído por esse gosto. Mostra o que você é parte daquela palavra está em você, atraindo a palavra. E isso atrai o quê? Atrai através da palavra, porque você é parte do corpo de Cristo nesta era, e se essa palavra está em você, somente pode atrair através da palavra do Espírito, o qual vivifica a palavra que está em você. Somente a palavra isolada não dá vida. Por isso, tudo que o Pai me deu virá a mim, se eu for levantado. Quando for levantado, atrairei todos a mim, entendem? A parte do corpo de Cristo que está no mundo, predestinado, colocado no coração. Qualquer homem que é um genuíno cristão nascido de novo sabe, desde que ele era pequeno, uma menininha, os dois, que lá havia algo que você sentia, fome de Deus, e tentou unir-se à igreja e tudo mais, não deu certo. O que foi isso? Foi a palavra. Você está procurando um filtro, e um dia ele brilhou diante de você, e você viu Jesus Cristo, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque a vida que está em você está atraindo você. Fixa em qual desejo você tem aqui. Você não pode ser atraído por isso, aquilo mais. Tente encontrar o filtro certo, porque você é uma pessoa que pensa, entende? Se você é uma pessoa que pensa, é predestinado ou filtrado desde a fundação do mundo. E se o ministro denominacional ouve isto, espero que ele pegue o filtro do homem que pensa, se ele for ministro denominacional. Então ele jogará ao chão aquele fardo denominacional que sem dúvida findará, porque é a palavra do homem, aceitará a palavra filtrada de Deus que nunca pode falhar e passar, e ela satisfará o gosto do homem santo. E como Jacó sacrificaria o mundo todo e os desejos de cada denominação ou a fama que existe no mundo, onde você pode ser um bispo, cardeal, ou você pode ter um cargo de presbítero ou pastor de alguma grande igreja. Você sacrificará tudo que existe, não como Esaú para se tornar parte do mundo, mas como Jacó. Você dará tudo o que é possível para conseguir a primogenitura, o filtro do homem que pensa. E através disso dará o gosto do homem santo, que satisfará, e isso satisfará e santificará com gosto eterno da santa bondade de Deus. Lembrem-se, Satanás furou o primeiro buraco pela mente de Eva ou seu pensamento para deixar passar o gosto de sua sabedoria e conhecimento. Agora pense nisso, estou concluindo. Satanás fez o primeiro buraco ali porque ela só podia ser atraída pela palavra. Aquilo era o Espírito através da palavra de Deus, porque diz, contanto que você respire por esse filtro, nunca morrerás, mas se respirar por este aqui, morrerás. Estão vendo? E Satanás disse, mas você não conhece nada aqui.
Mas dê uma provadinha desse aqui, então você verá. Será como Deus entende? Ele sabe o certo e errado e você não. E se você... Então, somente provar um pouquinho aqui. E ela o deixou fazer esse buraco, somente um buraquinho. Agora, sabendo por que eu digo, você diz, por que não ensina as mulheres e os demais como receber dons e tais? Eu disse, como posso ensinar-lhes álgebra quando nunca aprenderam o beabá? Um buraquinho é tudo o que se necessita. Ele pegou a sabedoria do mundo e quando aconteceu, causou morte para toda a família, querendo provar a sabedoria. Agora vejo no filtro e certamente ele expressou o seu gosto. Seu gosto era pelo mundo e foi o que ela recebeu. Isso é o que hoje eles amam. O mundo e as coisas do mundo, uma feição de religiosidade vasegando o poder. Satanás os deixará falar em línguas, gritar, ter cultos de cura, fazer todos esses tipos de coisas. E diz, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, nós por ser demônios tem feito muitas coisas. Ele dirá, não vos conheço, praticantes da iniquidade. Quando a palavra foi colocada perante vocês e continuavam a sugar aquele velho filtro mundano, mostra o gosto que está no coração. Pombas não podem comer carne podre. Não conseguem. O corvo pode comer como a pomba e pode comer carne como o corvo. Estão vendo porque é hipócrita, mas a pomba não é feita como os outros pássaros e é porque Deus representou-se como pomba que desceu dos céus. Estão vendo? Ela não consegue, não suporta o mau cheiro da carne podre. Ela não é abutre, por isso não tem fel. Não poderia digerir isso, mataria se comesse. E a pomba nunca precisa tomar banho. A pomba, ela solta óleo de dentro do corpo, que a conserva limpa. É a vida que está na pomba. Isso produz por si e conserva as penas limpas. É assim o cristão. Há uma vida dentro deles que os conserva limpos, são filtrados. Oh, notem. Agora, no filtro, olhe para o filtro e com certeza poderá ver o gosto daquilo que estão fazendo hoje. Veja esta igreja moderna, seus filtros. Você pode ver o que amam, ver o que possuem, o amor, o que amam. Miss Laodiceia, que é a cabeça que está indo para o julgamento de Deus. O amor da igreja hoje é por Laodiceia, uma grande sociedade, organização popular, pessoas bem vestidas e cultura, cheias de sabedoria, cheias de demônios sob a falsidade da igreja de Cristo. Há somente uma palavra que deve estar aí, é anticristo, pois tudo que Cristo ensinou praticamente estão contra tudo. É o bastante para que se chamem disso. Agora, se vocês são pessoas que pensam esta noite aqui, pela nação afora, onde a mensagem está chegando, seu desejo será o gosto da Bíblia, não o gosto denominacional, pois você será julgado através da própria Bíblia, a palavra que eu estou lhe pedindo para filtrar sua alma através dela e para rejeitar uma palavra dela e não deixar sua alma passar por essa única palavra, você seria rejeitado, pois não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Passará para dentro de você predestinado, e quando o Senhor soprar sobre você, seu espírito vivificará essa palavra, e você verá que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, que coisa! Deixe o mundo denominacional, fardo religioso, deixe-o lá, como aquele pacote de cigarros lá no bosque, o maço de cigarros. Deixe apodrecer e se decompor. É o filtro errado. E pegue a palavra, a qual é Cristo, que torne-se acessível e preserve o gosto da vida eterna a qualquer um que quiser aceitá-la. Vida eterna. A palavra, se você é predestinado, você a vê. Não há como escondê-la de você. Você olha ali e diz, porque ela é tão simples diante de mim, olharia para ela, eu estou olhando direto para ela, eu a vejo. A palavra, cada palavra, vivendo, palavra por palavra. Então, há um
um gosto da vida eterna que você deseja. E quando você respira através disso, o que pode vir através disso? O filtro de Deus? Passar por isso? Nada, mas o Espírito, de modo algum, o mundo, de modo algum, a incredulidade é o filtro de Deus, e quando você respira através disso, nada pode passar a não ser o Espírito Santo. Agora você tem evidência do Espírito Santo. Estão vendo o gosto do homem e da mulher santa. Querem viver, têm a vida eterna, porque essas palavras os vivificou e vivem, o filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. Não aceite o mundo com suas companhias e cigarros sujeitos ao engano, mas pegue o genuíno filtro do homem que pensa. Filtra o ar que você respira, a comida que come, tudo que você é. Respire através dessa palavra de Deus e você terá o gosto do homem santo, pois produzirá isso, porque é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele é. E sei se somos ou não, creio que somos, mas se não somos, existe alguém hoje no mundo que é parte do corpo de Cristo e ela somente viverá através da palavra de Deus, de cada palavra que procede da boca de Deus para esta era na qual estamos vivendo agora. Não entendo como a denominação, aquelas palavras são claras na Bíblia, que isso aconteceria e o que haveria de ser, é que estamos vivendo precisamente. Não posso ver, nem poderia ver mais nada além disso. A igreja, eu entendo que tenho de ficar de pé com vocês no julgamento, quão longe esteja de mim, dizer-lhes qualquer coisa errada por popularidade, e não quero isso. Se eu tivesse meu desejo, se eu pegasse meu rifle e fosse ao bosque e construísse uma cabana para mim, ficasse preso ali para o resto da minha vida, mas estou ficando velho, cansado, esgotado, mas não quero parar. Há algo em mim que mexe. Ai de mim se eu não disser a verdade, toda a verdade. Ai de mim se não puser de pé, se não estiver usando meu último fôlego, e devo estar lá de pé, indiferente do que qualquer um diga, sou responsável perante Deus. E creio sim que o que estamos pregando é a verdade, não porque sou eu pregando. Não, meu irmão. Não, Senhor. Deus conhece meu coração. Quisera me sentar na congregação e ouvir um ungido pregar. Quão mais fácil seria para mim? Claro, porque eu teria a mesma vida eterna que o homem no púlpito. Faria parte da mesma coisa, iria para o mesmo céu, teria os mesmos privilégios. Quão fácil seria sentar-me aí e não ser criticado, golpeado, como fazem comigo. Quão fácil! Pois aqui a noite toda sem dormir, 1h30, 2 horas me virando, a noite toda, às vezes com alguma coisa que aparece. Quão fácil seria pegar a minha espingarda na manhã seguinte, para de pescar ou caçar. Quão fácil! Mas, irmão, não é o que cabe a mim fazer. E que Deus me ajude, que nunca me afaste do meu posto de dever, mas manter-me leal, fiel, levar para você o filtro do homem que pensa, que lhe dará o gosto de um homem santo. O filtro do homem que pensa são as águas da separação e a purificação do pecado, a qual é a palavra de Deus, e o homem que pensa, o homem o qual sabe que ele tem de ficar perante Deus, sabe que tem de responder por cada palavra da Bíblia. Ele satisfará aquele gosto que está no seu coração. Que Deus possa nos ajudar a receber isso enquanto inclinamos a cabeça. Querido Deus, mais 1 ou 2 horas passaram, o relógio deu volta agora, a mensagem agora fica como história e fica registrada no livro. Todos teremos a responder por cada movimento que fazemos, palavra que dizemos, pensamento que passa pela mente. Gravador ainda continua ligado e ficará ligado até que a vida termine. Então iremos responder no dia do julgamento. Ó Deus, o grande Criador dos céus e da terra, em quem cremos, rogo por essas pessoas hoje, rogo por mim, com eles, que, Senhor Jesus, que Tu segures Teu filtro. Se eu estou dizendo qualquer coisa profana, Senhor, no meu coração não sei disso. Oh, que se for errado, eu tomar Tua palavra e usar tal coisa, que me perdoes. Mas, Senhor, eu pensava quando Tu falaste comigo lá no bosque, Tu sabes que aquela hora da manhã eu não pude tirar isso da mente. Pego isso como vindo de Ti. Então, Deus, Pai, já falei,
E rogo, Deus, que deixe ser da maneira que pensei ser, que o homem que pensa, se ele possui qualquer pensamento, ele saberá que ele terá de ficar diante da presença de Deus e ele não vai querer levar sua alma assim com qualquer coisa contaminada ou contrária à palavra de Deus. E, Pai, imaginamos que como comparei isso, essas organizações de hoje, não para ser diferente, tu me julgarás algum dia. Rogo, Deus, que tu vejas que não foi para ser diferente, mas para ser honesto. Tentar ser sincero, pensando que seguro a compra do teu sangue de lado a lado, na mão, e muito sem crido. E Deus dos céus, que não haja nenhum deles perdido, requeiro cada um e seguro-os perante eles, o filtro para o pecado, as águas da separação, o sangue de Jesus Cristo, a palavra feita carne. Permite, Senhor, faça com que o Espírito Santo derrame através de nossas almas cada promessa e faça com que vivamos sendo representantes da noiva de Jesus Cristo, no tempo que os olhos enxergam a luz do entardecer, pois apresentamos isso a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você o ama? Crê nisso? Se eu disse qualquer coisa errada ao falar do filtro do homem que pensa, não posso falar mais, não tenho instrução, simplesmente tenho de falar o que vem a mim. E quando vi aquilo lá no chão, pensei, que plano de hipocrisia, e algo me disse, tanto quanto a igreja, e o filtro do homem que pensa, há mais do que isso, um homem que pensa jamais usaria isso. Claro que não. E deseja o gosto do homem que fuma, isso mesmo, porque tem de satisfazer isso, o seu gosto. Mas o verdadeiro homem que pensa, sabe que a sua alma será julgada e filtrará seu gosto através da palavra de Deus, pois todo o que o Pai me deu virá a mim. E ele viverá por toda a palavra que procede da boca de Deus, as quais são as águas de separação, que nos separa do pecado, pois quando isso vem através da palavra, vemos que é pecado descrer nela, então somente cremos nela e seguimos em frente. É a separação do pecado. Vocês o amam? Eu o amo. Eu o amo. Levantemos a mão para ele agora, porque ele primeiro me amou e comprou-me a minha salvação no madeiro do Calvário. O que ele disse? Todos conhecerão que sois meus discípulos através de quando vos amardes uns aos outros. Agora, vamos apertar a mão do outro enquanto cantamos outra vez. Eu também o amo, irmão. Eu o amo. É para saber que... porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Você gosta do filtro do homem que pensa? Quando você sair à rua amanhã, de braço dado com o mundo, irmão, irmã, você pensa no filtro do homem que pensa? Quando aquele homem que chama de santo rolador, você use o filtro do homem que pensa. Quando alguém fala que alguma coisa contra você, você tem o filtro do homem que pensa. Estão vendo? Façam bem aqueles que fazem mal a você. Ore por aqueles que são maliciosos, que tratam mal, perseguem. Então você estará respirando através do filtro do homem que pensa. Pois, se você ama somente aqueles que o amam, como estendemos a mão uns aos outros eternamente, amam o Senhor, é bom, mas você também pode amar aquele que não o ama. É o filtro do homem que pensa. É o Espírito de Cristo em você. Amando aqueles que não o amam, então você terá recompensa de Deus.
Mas agora, se fizer como dever, você continua a não ser o homem que pensa, somente estará no segundo ciclo. Mas, se for de coração, realmente o homem, então você estará respirando através do filtro do homem que pensa e ele satisfará o gosto do homem santo, que você sabe do coração. Você perdoa todos, tudo, não se importa com o que aconteça. Ele não é maravilhoso? Primeiro me amou e comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Nós andaremos na formosa luz, esta bela luz. Ela vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia brilham. Brilha em nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Nós andaremos nesta luz. É uma luz tão formosa. Ela vem de onde as gotas do orvalho, filtros de misericórdia brilham. Brilha em nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Vamos todos os santos a luz proclamar. Jesus, a luz do mundo. Então, os sinos do céu soarão. Jesus, a luz do mundo. Oh, nós andaremos na luz. É uma luz tão formosa. Ela vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia brilham. Oh, brilha em nosso redor, dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Vocês gostam disso? Oh, nós andaremos nesta luz. É uma luz tão formosa. Ela vem onde as gotas do orvalho da misericórdia brilham. Brilha em nosso redor, dia e noite. É Jesus, a luz do mundo. Gosto demais disso. Minha fé olha para ti, ó Cordeiro do Calvário, ó Salvador divino. Agora ouve-me enquanto eu oro. Tira todo o meu pecado. Filtra-me, Senhor, pela palavra. Oh, deixa-me a partir deste dia ser inteiramente teu. Pense nisso, filtrado pela palavra, todo teu. Enquanto trilho o escuro labirinto da vida, e a tristeza ao meu redor aumenta, sê tu meu guia. Manda as trevas se tornarem em dia. Tira a tristeza e o medo. Jamais deixa-me desviar do teu lado.
ao meu fraco coração. Inspira meu fervor. Ordena que as trevas se tornem dia. Tira a tristeza e o medo. Deixa-me, a partir deste dia, ser inteiramente teu. Querido Deus, gostamos demais de cantar a Ti, pois quando nos expressamos, os nossos sentimentos, emoção, toda a congregação, enquanto Tu sopras sobre nós a palavra da vida, somos tão agradecidos, Senhor, naquele hino, recebe-nos Tu, Senhor, é o nosso desejo para sermos filtrados através da palavra, andando cada dia na luz do Evangelho, preenche cada dia nosso caminho com amor, enquanto andamos com a pomba celestial, deixa-nos ir o caminho todo com um canto e sorriso, preenche cada dia nosso carinho com o amor. Permite, Senhor, abençoa-nos todos, que Tua graça e misericórdia seja conosco, cura os enfermos e aflitos em toda a nação. Nós te agradecemos, Senhor, irmão Coggins, esta noite, que Tu possas deixá-lo sair do hospital, ir para casa bom. Obrigado por todas as coisas que tens feito e por nossa própria força pela qual sentimos elevados. Te agradecemos pela pequena mensagem remendada deste dia, mas rogo, Senhor, que Tu a tornes a visão da pessoa para que possam saber qual foi a intenção dela. Recebe a glória, Senhor, que possamos ter entendimento, pois estamos vivendo através do pão da palavra de Deus, filtrada por Deus somente para seus filhos. É uma congregação separada, não é para ninguém mais, é somente para aqueles seus escolhidos como uma novilha vermelha, água da separação somente para a congregação de Israel. Então, Pai, sabemos que o pão é somente para a ovelha. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cães, disse Jesus. E a mulher, em resposta, disse: Senhor, verdade, mas desejo comer as migalhas. E sentimos essa maneira esta noite, Senhor. Queremos tudo que possa nos dar, Pai. Estamos mais famintos e sedentos por Ti. Permite que nossa fome seja saciada, nossos desejos conhecidos, porque, Pai, queremos ter o desejo de um justo, e o justo era Jesus Cristo, e seu desejo era fazer a vontade do Pai, que era a palavra. Concede, Pai, pedimos em nome dele. Amém. Coloquemos-nos de pé enquanto cantamos o hino de despedida. Leva-te contigo o nome de Jesus. Agora, por todos os lugares que a mensagem foi, que Deus esteja com vocês enquanto nos despedimos em oração. Cada um de vocês aí, espero que tenham gostado ouvindo como eu, e confio que Deus coloque isso no coração de vocês e lhes dê a interpretação correta. Vocês aqui na audiência que tem lenços aqui, coloquei as mãos sobre eles e eu rogo que Deus cure cada um, que não haja nenhuma pessoa enferma no nosso meio, como nosso Deus responde à oração. Quando estamos juntos, os que chamarem por seu nome, se juntarem e crerem, então os ouvirei do céu. Ele prometeu. Então, não somos divididos, somente uma pessoa, todos um em Cristo Jesus, e cada um ore por cada um. Deus os abençoe até nos vermos outra vez. E confio que vocês sejam assíduos, aqueles que moram aqui, venham aqui no tabernáculo visitar com o nosso pastor, irmão Neville. Ele fará o melhor, irmão Manny, as pessoas boas aqui, quais ele tem aqui no tabernáculo. Se você estiver próximo do irmão Junior Jackson, alguns deles, através da nação Nova York, em lugares diferentes, onde tem reuniões ao redor da Califórnia e Arizona, visite essas igrejas quando estiverem lá. Oremos para que você retorne outra vez e que o pastor lhes ajude mais a respeito do Senhor Jesus. Deus abençoe enquanto cantamos Leva Tu Contigo o Nome. Leva Tu Contigo o Nome de Jesus o Salvador. Ele te dará conforto, seja onde quer. Irmão John, vem. Nome bom, doce a fé, esperança, a terra e a alegria do céu.
Nome bom, doce a fé, a esperança da terra e a alegria do céu. Olhando a congregação hoje, vi o irmão Essel Biller, Palmer, JT, muitos ministros de pé. Não posso citar todos, gostaria que cada um de vocês estivesse aqui em cima e despedisse a congregação, entendem? Sei que vocês têm um coração cristão e sei que temos como somos todos juntos um em Cristo Jesus. Agora lembremos agora desse próximo verso quando cantamos com o irmão Martin, que nos despedirá em oração. Irmão Earl Martin, creio que de Arkansas, Missouri. Divisa de Arkansas, Missouri. Tem uma igreja ali. Notei que o irmão aqui embaixo, não posso lembrar do seu Brewer. Estava aqui esta manhã, acho que ele continua aqui. Sim, eu vejo de pé, irmão Brewer. Eu prometi que ia dedicar sua igreja. Irei lá algum dia, quando puder. Agora, enquanto cantamos o primeiro verso, o nome de Jesus com reverência, prostrados aos seus pés, Rei dos Reis, dos céus, e o coraremos quando nossa igreja chegar. Cantemos agora. Leva tu contigo o nome, prostrados aos seus pés. Rei dos reis no céu, o coroaremos quando nossa jornada completarmos. Nome bom, quão doce, a esperança da terra e a alegria do céu. Nome bom, quão doce, esperança da terra e a alegria do céu. Oh, leva tu contigo o nome, como escudo por todos os lados. Ouçam agora, quando a tentação rodear-te, o que deve fazer? Sussurra aquele santo nome em oração. Nome bom, quão doce, a esperança da terra e a alegria do céu. Nome bom, quão doce, a esperança da terra e a alegria do céu. Inclinemos a cabeça. Nome bom, quão doce, a esperança da terra e a alegria do céu. Nome bom, batize-se nele e ore nele. Oh, quão doce, a esperança da terra e a alegria do céu. Irmão Martin.